Fala pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, trazendo hoje mais um vídeo para vocês. A gente sempre vai trazendo aqui, né, informação, tática, vamos trazer análise, opinião sobre o Flamengo, então por isso deixo sempre aquele convite para você chamar mais amigos rubro-negros, deixar o seu like, se inscrever no canal. Rapaziada, são inscritos recentes, inscritos novos, futuros inscritos, sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado aí pela força. A gente vai falar agora, por fim, do Renato Augusto, né? Trouxemos já sobre o Kennedy um pouquinho mais lá atrás, falamos do Thiago Mendes recentemente e agora a gente fala sobre o Renato Augusto. São jogadores estes que o Flamengo monitora. Inclusive, o torcedor ele tem que, né? Vamos entender, monitorar e fazer proposta, né? Estar negociando, estar, como se fala também informalmente, em conversas. O Flamengo ele está monitorando o Thiago Mendes e está monitorando o Renato Augusto. No caso do Kennedy já deu um passo um pouquinho mais à frente e assim o Flamengo vai se movimentando no mercado. Como é que é a questão do Renato Augusto? O Marcos Braz, isso aí é antigo, hein, aqui no canal, já falei há um bom tempo sobre isso, hein? O Marcos Braz tem um interesse no Renato Augusto, né? É do desejo pessoal do Marcos Braz ter o Renato Augusto. Junto com isso, o que está acontecendo com o Renato Augusto? A gente já falou também sobre a bolha do futebol chinês que implodiu. Inclusive sobre financeiro não tem como dar nenhuma informação, tá? Quanto o Renato Augusto vai receber no Flamengo, então a gente medir, é uma boa contratação, né? Porque eu acho que a questão financeira, obviamente, ela acaba influenciando diretamente. Não tenho ainda esses valores, mas certamente não será nada parecido com o que ele recebia na China, que é completamente fora da curva, e tampouco muito pouquinho, né? A gente sabe também que ele é um jogador valorizado no mercado, também não vai jogar aqui por duas balinhas juquinhas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse Renato Augusto, que é interessante, tá, galera? Vamos tirar da nossa memória afetiva o Renato Augusto, que iniciou a sua carreira no Flamengo, e também o Renato Augusto do Corinthians. Aqui é o Renato Augusto do futebol chinês, mais recente ainda, o Renato Augusto nesse seu último ano, em aspas, no futebol chinês. Lembrete rápido, hoje às 6h30 começa o nosso pré-jogo, beleza? Antes da bola rolar, Cuiabá e Flamengo, conecta aqui no canal, 6h30 a gente faz a nossa live pré-jogo, eu conto com a companhia, sempre com a participação de vocês. Até logo mais. Bom, a gente vai entender algumas movimentações. Inclusive, né, depois de ver muitos minutos desse fraquíssimo futebol chinês, muito ruim mesmo, de fato que é ruim, a gente tira algumas conclusões. Por isso que é importante sempre a força de vocês, porque não é muito legal ficar vendo alguns jogos repetidos do futebol chinês. Inclusive, só pra gente rápido, o futebol chinês ele tem intensidade semelhante ao do que joga aqui na América do Sul, tá? Não tem nada diferente. A grande discrepância, sim, é o fato técnico, tá? Tecnicamente é um jogo ruim. Agora, a questão de intensidade, de transição, de lá e cá, bate e volta, é semelhante ao que joga na Argentina, no Uruguai, aqui no Brasil. Não tem grande... Agora a grande diferença, obviamente, é a questão técnica, né? Que é só pra gente ter um exemplo, tá? Esse aqui foi o Renato Augusto lá em 2017 e em 2018. Uma linha com 3 jogadores de nascida de bola, ele à frente dessa linha, ele vai ter a liberdade, né? Ele vai criar a jogada, ele vai dar o passe da vertical, vai entrar na área, vai finalizar, como vocês podem acompanhar. Mas esse Renato Augusto ficou pra trás, tá? O Renato Augusto que a gente vai ver que é o factual, não é esse Renato Augusto que vai construindo lá de trás. É o Renato Augusto que tem liberdade, tem muita movimentação na frente, pisa muito na área no último terço. Então não é mais um organizador camisa, em aspas, 5 ou em aspas, um camisa 8. E é exatamente isso aqui que a gente vai estudar e eu trago para vocês, é o mapa de calor do Renato Augusto nessa última temporada. Então a gente vai observar muitas manchas, né, pelo lado esquerdo, também por dentro e algumas dentro da área. E é isso que a gente vai trazer, que a gente vai ilustrar. Então foi um Renato Augusto que teve muita participação na organização ofensiva, prioritariamente pelo lado esquerdo, bem diferente daquele que está no nosso imaginário, jogando pelo Corinthians, jogando pela seleção brasileira na faixa central, jogando um pouco mais pelo lado esquerdo e como um organizador, aquele tipo de jogador, né, camisa 10, que entra na área. Então esse é o Renato Augusto, inclusive, que a gente começa a nossa análise. Primeira movimentação dele, olha lá, aberto pelo lado esquerdo, camisa número 5, né, ele que joga com a camisa 5, capitão da equipe, tem muita moral, tem muita liberdade no time. Aqui, ó. Bem próximo à área, ele vai receber esse passe em profundidade, sai na cara do gol, aqui inclusive é um gol do Renato Augusto. Como o mapa de calor, né, acabou mostrando pra gente, ó, atuando pelo corredor, pelo lado esquerdo, o Renato Augusto faz uma tabela, invade até o último terço com velocidade nas costas dos defensores do chinês. Pessoal, velocidade com aspas, tá? Com velocidade ele ataca as costas do adversário, faz uma boa jogada por dentro, trabalhando então aberto como meia de criação. Nessa jogada, mais uma vez, olha, muito próximo à área, fazendo dupla de ataque com o centroavante, ele trabalhando meio como um segundo atacante, dá esse passe em profundidade. Então a gente está vendo vários momentos do Renato Augusto jogando próximo à área, né? Como um segundo atacante, como um meia que pisa na área, não aquele volante construtor. Aqui no período que o bloco está um pouco mais alto, a gente vai ver que o Renato Augusto ele faz a intervenção, ele ajuda a recuperar essa bola e ele já faz aquele movimento automático buscando dentro da área, né? O treinador deu muita liberdade para ele. Então o Renato que vai pisando na área. Recuperou a bola, ele já corre em direção para o gol, já corre com verticalidade para tentar criar volume, ser mais um desses jogadores a finalizar. E uma dessas, né, essas boas valências
do Renato Augusto é esse chute em média e longa distância. Ele tem, inclusive, alguns bonitos gols chutando fora da área, é um jogador que tem um bom chute de fora da área, desenvolveu bem isso durante a carreira, já como novinho, lá no início da carreira, até mesmo no futsal, era um cara que chutava muito bem, chutava muito forte, e conseguiu desenvolver isso ao longo da carreira também. Tem muitos chutes de fora da área, chute bonito, faz gols de falta também. O Renato Augusto era um desses responsáveis em cobrança de falta na equipe, mas a gente buscando, né? E é por isso que eu tô enfatizando, ele sempre buscando dentro da área. Esse jogo foi na Champions League Asiática, ó, o Renato bem à frente, né? Trabalhando como segundo atacante, inclusive aqui ele vai explorar as costas da defesa, num passo em profundidade, ele consegue levar dentro da área, leva até a profundidade, né? Ele rola, mas o companheiro dele acabou dando mole e desperdiçou o gol. Mas mais uma oportunidade do Renato Augusto com essa mobilidade como segundo atacante. E toda essa versatilidade, né? Toda essa liberdade, né? Tô mostrando aqui para vocês, é esse 4-2-3-1, ele trabalhando no 3, mas pelo lado direito. E aqui é uma jogada de um gol também na Champions League Asiática. Ele recebe essa bola em profundidade, então ele ataca lá aquele último terço, próximo à grande área do adversário, ele faz uma jogada individual, dribla o marcador, rola para trás, mas dessa vez o companheiro dele aproveitou, mas o Renato trabalhando pelo lado esquerdo, trabalhando por dentro, trabalhando principalmente como segundo atacante e até mesmo trabalhando pelo lado direito, mas aqui foi uma grande exceção, inclusive o mapa de calor dele mostrou isso, trabalhando mais pelo lado esquerdo e até mesmo como segundo atacante. Outro também que é muito falado sobre o Renato Augusto é sobre o seu histórico de lesões, né? Importante a gente ressaltar e falar, eu já falei em alguns outros vídeos sobre isso, mas é importante a gente estar passando aqui pela primeira vez, por exemplo. O Renato Augusto ele teve realmente alguns problemas de lesão, sobretudo no joelho, tá? Mas isso já faz muito tempo. É o que eu falo, o corpo dele, o organismo dele se adaptou bem ao calendário do futebol chinês. Como é esse calendário? Em média, ele faz 30 jogos por ano, o que é muito diferente aqui no futebol brasileiro, né? A gente sabe que se o Renato Augusto ele desembarcasse hoje, se bem que ele já tá aqui no Rio de Janeiro, né? Se ele veste a camisa do Flamengo e começa como jogador do Flamengo na próxima rodada, ele vai fazer quase 50 jogos. Então a gente sabe que realmente precisaria de uma administração, de, né, descanso, porque o corpo dele correspondeu muito bem ao calendário chinês. Inclusive a última lesão que ele teve foi do bíceps femoral, algo que deixou ele com 2 ou 3 semanas. Nada muito sério. Aquilo, problemas do joelho, lesões graves, foi lá atrás. Tá? Ele não teve realmente na China praticamente nenhuma lesão muito grave. Não teve realmente nenhuma lesão muito grave. E é aquilo que eu falei já em outras vezes. O Renato Augusto jogando na posição e fazendo, em aspas, a função do Gerson, sem um cabeça de área atrás dele, sem um jogador mais marcador, vai exigir muito fisicamente desse jogador que não está mais ambientado, não está mais acostumado a fazer esses movimentos tão solidários para trás. É um cara com muita liberdade criativa, jogando mais à frente, não fazendo tantas incumbências defensivas. O futebol chinês é de muita transição, ele não participava tanto dessa transição, o que ia precisar no Flamengo. Então, com o Diego, por exemplo, atrás dele, ia exigir muito fisicamente no Renato Augusto, que hoje, talvez, ele não possa mais oferecer tanto jogo, tanto físico assim no período sem bola. É um cara com mais liberdade, inclusive o último ano dele foi assim, ele com muita liberdade, jogava mais por dentro, jogava aberto pelo lado esquerdo, era em aspas meio que o dono do time, né? O capitão e o dono do time. Agora, tendo essa incumbência, eu ainda não tenho tanta certeza se realmente daria certo. Não sei se o Marcos Braz está vendo isso, está querendo que o Renato Augusto faça esse papel. Essa certeza eu não posso dar por aqui. Vou encerrando o vídeo por aqui, pessoal. Deixa um like, se inscreva no canal, indique o canal para os amigos e a gente vai crescendo e eu conto com a força de vocês. Um forte abraço, continue se cuidando e tchau, tchau.